Vamos lá. Continuando aqui. Na aula anterior, a gente mostrou aquela construção da dívida. É muito importante que, se você não lembra, que você volte à aula anterior, para dar uma olhada na construção disso aqui. Quando a gente fez a construção, chega um momento em que as suas despesas vão empatar com aquilo que você ganha, e naquele ponto é que está o perigo. Porque no empate, e eu digo sempre que quem empata, perde, porque você nunca pode ter um imprevisto. Nunca pode ter um imprevisto. Então, quando empata, o primeiro imprevisto que acontece, você salta para o lado dos endividados e sair de lá é muito difícil. Então, o que acontece? A primeira providência que a gente tem que tomar é não chegar ao empate. Não chegar ao empate. Porque empatou, porta do inferno. Primeiro imprevisto, inferno. E aí, eu não quero viver aqui, que é o universo da dívida. E também não posso viver empatado, porque eu estou dependendo daquilo que acontece na minha vida. Só tem um problema, a gente não controla o que acontece. Ninguém espera as coisas do imprevisto. Isso é o lógico da palavra. Eu lembro que uma pessoa me disse o seguinte, na virada do ano, que tinha reservado uma grana. Quando deu ali dezembro, janeiro, começou a reformar a própria clínica, botou tudo na reforma, reformou, bacana, ó, só que pegou toda a reserva e reformou. Quando deu em fevereiro, começa os atendimentos naquela clínica da reforma. Em março, começa o caos da pandemia. A pessoa pega e me vira e fala assim, nossa, mas eu não contava com esse imprevisto. Esse é o nome, é imprevisto. Hoje é o coronavírus, ano que vem pode ser uma gripe sua, pode ser uma doença do seu filho, ano que vem pode ser que você quebrou um dedo, não pode trabalhar, se você é autônomo, você teve um problema pessoal e sua empresa parou. O que eu posso te garantir é que imprevisto é uma coisa que sempre vai acontecer. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer na vida de qualquer um, é um imprevisto. E ficar dependendo desse imprevisto não é inteligente. Então, acima desse ponto do empate está a dívida. Então, por lógica, a gente deve ficar abaixo desse ponto. E como é que a gente faz isso? Nesse ponto, eu chamo de liberdade financeira. E eu queria te mostrar qual é o meu conceito de liberdade financeira. Por quê? Quando a gente fala de dinheiro, o normal é a pessoa se fechar, porque acha que quem está falando é murrinha, ou quem está falando leva uma vida amarrada, leva uma vida não gastando com nada. Porque se você pensar assim, a trava emocional vai ser tão forte que você vai ficar escravo da dívida. Então, eu não estou falando do mundo de mesquinharia. Eu estou dizendo que as pessoas que estão comigo hoje nessa estrada e que não têm mais dívidas, elas têm reservas e com isso elas estão ajudando pessoas. Nós temos a obrigação moral de termos reservas, termos em abundância para abençoar outras vidas. A gente precisa disso. E esse grupo nosso, essas pessoas têm essa função interna de entender que aquilo que elas têm de sobras pode melhorar outras vidas. E estão fazendo isso. Estão fazendo isso desde sempre e estão fazendo isso dentro de uma pandemia como essa. Então, entenda que liberdade financeira não é se transformar num murrinha. Então, o que eu defino de liberdade financeira? A primeira coisa para mim é não ter dívidas. Por quê? Porque dívida tira de mim o maior patrimônio que eu descobri, que eu queria, que eu tinha, que eu precisava ter na minha vida. O maior patrimônio que eu tenho não é a liberdade em si, mas o maior patrimônio que eu tenho chama-se paz. E a dívida rouba a minha paz. Quando você caminha com liberdade financeira, a primeira coisa que você vai conseguir é não ter
dívidas. E se você não tem dívidas, você não perde a sua paz. Porque eu tenho visto e acompanhado muita gente angustiada, depressiva, brigando em casa, desconstruindo relacionamentos, porque essa nhaca aqui rouba aquela coisa de leveza que as pessoas tinham que ter. Então, quando eu vou para a liberdade financeira, é não ter dívidas o meu objetivo principal. Mas aí é Marcos, tenho um outro objetivo, que é não ter que trabalhar. Entendam bem isso. Entendam bem isso. Eu quero ter uma vida que eu não tenha que trabalhar. Mas Marcos, você não trabalha? Eu trabalho pra caramba. Eu trabalho muito. Mas eu trabalho porque eu quero e não porque eu sou obrigado a trabalhar. E isso não foi construído da noite pro dia. Foi construído ao longo de um tempo. Quando chega esse determinado tempo, eu posso escolher se trabalho ou não. Isso vale muito, muito para a turma, por exemplo, autônoma, que quer ter uma vida livre. Então, liberdade financeira, o primeiro dos meus pensamentos é não ter dívida, porque eu quero manter a minha paz. E o segundo é não ter que trabalhar, ou trabalhar menos, ou como eu tenho visto, eu tenho alguns amigos no serviço público que estão caminhando para uma aposentadoria daqui a alguns anos e já perceberam que vão ter alguma perda no quanto vão ganhar. E essas pessoas já estão angustiadas hoje, faltando 5, 10, 12 anos para aposentar, essas pessoas já estão angustiadas. Então, quando eu busco liberdade financeira, com todos os conceitos que a gente está falando nesse curso, significa que você mesmo pode construir o não ter que trabalhar demais e lá na frente, se sua aposentadoria chegar, você que é um servidor, e sua remuneração cair um pouco, você vai ter um excesso de outras coisas que vão suprir a sua necessidade e lá na frente você não vai entrar no pânico daqueles que vão descobrir que estão sem dinheiro numa época de aposentar. Esse é o nosso conceito de liberdade, é o meu, é de Jéssica, é da turma que anda nesse projeto e, vou te falar, nós somos muitos. Venha para andar com a gente, porque isso aqui é possível e mais do que possível, é bom demais de viver, ok? Vamos para frente? Arrebenta aí!